Não, não foi a humanidade quem inventou a poesia no arrobo de extrema criatividade. A poesia, em verdade, foi quem inventou a própria humanidade. E como a gente define humanidade, para começar? Ao abstrairmos conceitos meramente antropológicos e científicos biológicos do termo, humanidade pode ser definida como aquilo tudo que nos faz, tanto quanto a capacidade de adaptação ao meio e de transmissão do conhecimento aos nossos semelhantes e aos nossos descendentes. Sentir amor, compaixão, indulgência, benevolência, clemência, fraternidade, respeito, necessidade de buscar justiça, com imprescindíveis ética e bom senso. Immanuel Kant, 1724-1804, já relacionava o conceito de humanidade não apenas à natureza humana propriamente dita, mas à racionalidade humana, no que foi até diretamente confrontado na obra de Schopenhauer, 1788-1860, que em sua instigante opinião, aliás, seres racionais e simultaneamente não humanos seriam seres imaginários. Só que isso é uma discussão para outro dia. Ainda que divergentes e em determinado ponto crucial, ambos os filósofos, Kant e Schopenhauer, concordavam harmoniosamente. Qual ponto? Menschheit equivale à essência de nossa natureza, à solicitude pelo nosso semelhante, a paideia dos gregos em conceito mais contemporâneo, como formação e aperfeiçoamento dos seres humanos por toda a vida, a fim de fomentar uma sociedade de homens decentes. E é partindo desse ponto que agora falaremos sobre poesia. Bem, eu posso definir poesia de várias formas. Posso definir poesia como uma composição por meio de versos, rimados ou não, com estruturas peculiares. Ou dizer que poesia se restringe a uma literatura que obedece a determinadas regras rítmicas. Também não é errado. Ou ainda dissertar sobre os dísticos, sonetos, odes, líricos, épicos, dramas que existem por aí, perambulando pelos conteúdos programáticos de colégios para adolescentes. Só que poesia não é bem isso. Aliás, isso é apenas e tão somente um envelope bolorento no qual estão guardadas as mais lindas ideias e os mais lindos sentimentos. Por quê? Porque a poesia é a forma mais sensacional de enxergar o mundo em que vivemos. Mais antiga do que a própria escrita, pouca gente sabe disso, expressa a paixão, a fé, a alegria e a dor, tanto as de quem compõe a poesia, quanto as de quem tem o privilégio de desfrutar da poesia. Poesia subverte a linguagem comum. Poesia transcende aquilo que é palpável, ordinário. Poesia alimenta pelas nossas bocas, pelos nossos sentimentos, aquilo que não se alimenta. A palavra poesia, inclusive, tem origem no grego, que sugere verbos tais como criar, fazer. O próprio Aristóteles chegou a elencar as atividades dos seres humanos entre teoria, busca constante pelo conhecimento verdadeiro, praxis, ações com o escopo de resolução de problemas, e poiesis, o estímulo de nossos espíritos para a invenção, partindo-se de imaginação e de sentimentos. Fica claro, então, que na visão de Aristóteles, a poesia nos leva à máxima plenitude da alma humana, inspirada e comovente. Aristóteles estava absolutamente certo até. E o que seria humanidade sem a nossa competência para perceber a vida com os olhos marejados? Com a emoção sublime da mesclagem dos milhões de sentimentos que nos movem e que nos colocam no topo do planeta. E o que seria da humanidade se não possuíssemos o privilégio, muitas vezes dolorido, embora ainda assim um privilégio arrebatador e pedagógico, de nos apaixonarmos, de que tamanha força e energia fosse por nós mesmos modelada na poesia?
A poesia é a arte que se encontra na essência de todas as chamadas 7 grandes artes. Essa é a verdade. Afinal, existe poesia na arquitetura, de Le Corbusier e de Oscar Niemeyer. Existe poesia na escultura de Michelangelo e de Camille Claudel. Existe poesia na pintura de Da Vinci e de Pablo Picasso. Existe poesia, sim, na música de Mozart e de Chiquita Gonzaga. Existe poesia na literatura de John Milton e de Machado de Assis. Existe poesia na dança de Nureyev e de Michael Jackson. Existe poesia no cinema de Fellini, como existe, e de Tarantino. Todavia, lamentavelmente, como se não bastasse isso tudo, há ainda quem me diga que poesia não serve para nada e que poesia é bobagem. Às vezes a gente escuta isso. E que poesia é frescura. Enfim, antes de continuarmos, um recadinho do Paulo Leminski, falecido em 1989, aspas, as pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma coisa, servir, prestar, o serviço militar, dar lucro. Não enxergam que a arte é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo da liberdade, além da necessidade. As utopias, afinal de contas, são sobretudo obras de arte. E obras de arte são rebeldes, são rebeldias. E a rebeldia é um bem absoluto. Sua manifestação, na linguagem, chamamos poesia, inestimável utensílio. Fecha aspas. Pois bem, logo no início, a poesia, como eu já disse, a poesia inventou a humanidade. Poesia é eterna, poesia é vida. Simples assim. Sabe-se que a poesia existe há mais de 7.000 anos, seja como arte, seja como forma de interação cultural ou transmissão de tradições entre os povos. Não há como discutir, aliás, cultura grega sem a poesia de Homero, enaltecendo os efeitos de Ulisses na Ilíada e na Odisseia. Não podemos sequer estudar a filosofia oriental de Confúcio, de Sun Tzu ou de Lao Tse sem nos deslumbrarmos, e eu me deslumbro com a caligrafia chinesa, que começou há cerca de 6.000 poucos anos aí. Verdadeiro espetáculo visual e linguístico. Não nos olvidemos do Ramayana, imprescindível obra literária da Índia antiga, em sânscrito, aliás, com fortíssimo impacto na cultura asiática, com seus 24.000 versos e seus 7 cantos. Não façamos pouco caso de La Chanson de Roland, poema épico composto no século XI em francês antigo, tendo grande influência na Idade Média, quando narra a campanha militar de Carlos Magno, que era rei dos francos, no século VIII, contra os sarracenos, aliás. Não desmereçamos das Nibelungenfeld, outro poema épico germânico, lindíssimo, escrito por volta do ano 1200, abrangendo lendas e antigas tradições orais pré-cristãs e que ainda perduram, influenciando até mesmo correntes filosóficas modernas e extremamente importantes. Não existe a Itália sem Virgílio e sem Dante Alighieri. Não há como compreender a Península Ibérica, desconsiderando El Cantar de Mil Cide, poema espanhol, passado de geração em geração, cantado por menestréis e saltimbancos durante séculos inteiros, e que conta a história de Rodrigo Díaz de Vivar, que seria um personagem que viveu entre 1043 e 1099, um nobre guerreiro castelhano e oficialmente transcrito no século XVI. No século XIV. E, por fim, não existe entendimento nenhum sobre as maravilhosas sagas portuguesas sem Luís de Camões e sem a melancolia de Fernando Pessoa. Então, gente, se não for pela importância histórica, pelo menos pela idade avançada, a poesia já merece um maior respeito.
Posto isso, eu afirmo que aqueles que não se emocionam com poesia, muito provavelmente não se emocionam com absolutamente nada, nem mesmo com aromas e sabores da cozinha, que também, aliás, são poesia, vide a deliciosa música de Dorival Caymmi, por exemplo, que nos excita, nos instiga os sentidos e nos faz voar para longe. Nem na teoria da evolução de Darwin, nem na física de Newton, nem no Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento, enfim. Outra hipótese, na minha opinião, que eventualmente pode vir a justificar, se é que se justifica isso, tamanho descaso pela poesia, é a moda do que chamo de, aspas, novo parnasianismo. Bom, como é sabido, o parnasianismo consiste em movimento literário típico da segunda metade do século XIX e fortemente influenciado pela cultura greco-latina. Desprezando aí o romantismo, o parnasianismo exalta o conceito da arte pela arte, com extremo rigorismo estético e preocupação com a técnica. Só que a intensa e excessiva preocupação de muitos autores contemporâneos com aspectos formais e apenas formais exclui da poesia a sua melhor essência e o espírito mais nobre da própria poesia. Nesse caso, o leitor não abandona a poesia, é a poesia que abandona o leitor, enquanto peça meramente estética e desapaixonada. E é graças a essas pessoas, maus leitores e maus poetas, que a história da poesia talvez seja hoje uma história trágica. Verdadeiros autores iluminados em todos os tempos, com raros casos excepcionais, claro, e muito embora autênticos e criativos, pereceram sem o necessário reconhecimento, enquanto os louros foram repartidos aos indignos. E o tempo passa e a gente forma gerações com espantosa incapacidade de discernimento e de expressão de sentimentos, pessoas frias, imaturas, solitárias, desfolhadas, inodoras, incolores, insípidas. Digo finalmente que, aspas, somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo o fogo telúrico profundo e reduz, sem que, entanto, a desintegre a condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. Isso é um trecho de um poema monólogo de Uma Sombra, de Augusto dos Anjos, 1884-1914.